Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17, e nós vamos ler até o versículo 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 23, diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paizinho, nós queremos nessa manhã rogar a bênção e a graça do Senhor, para que possamos, Deus, compreender a profundidade desse texto, e não apenas entender intelectualmente, mas que o nosso coração de fato se aproprie dessas verdades como palavra do Senhor. São coisas tão maravilhosas, são coisas tão incríveis, ó Deus, coisas tão sublimes, que nós precisamos da ajuda e do auxílio do Senhor para entendermos essas verdades que são aqui, ó Deus, ensinadas pelo Senhor à igreja em Éfeso. E que nós recebamos, ó Deus, essa palavra nessa manhã, como palavra do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Como nós temos falado e estudado a epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, nós até agora falamos sobre a saudação de Paulo, onde ele se apresenta, onde ele faz uma saudação à igreja, e nós então lemos a partir do versículo 3 a descrição que Paulo faz sobre como a igreja do Senhor é abençoada. Abençoada pelo Pai, abençoada pelo Filho e abençoada pelo Espírito Santo. Como nós somos enriquecidos como pessoas, como igreja, por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará. Paulo, ele descreve essas grandes bênçãos, inigualáveis bênçãos, a partir do versículo 3 até o versículo 14 de Efésios, no que diz respeito à vida daquela igreja. E Paulo então inicia o momento em que ele vai orar pela igreja a partir do versículo 15 e versículo 16, onde ele fala sobre duas características fundamentais da igreja, que marca a igreja como uma igreja genuína. E essas grandes marcas são a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O que marca a vida daquela igreja é a fé e o amor. Aquilo que deve estar presente na vida de qualquer cristão e de qualquer igreja. É interessante você falar que a nossa igreja, que nós devemos ter fé e amor, como se nos fosse uma opção não ter essas coisas, mas são fundamentais para a nossa identidade como crente, identidade como cristão. E a partir então do versículo 17 até o versículo 23, nós temos essa nova porção dessa epístola, onde Paulo então faz a sua oração pela igreja, que é uma oração muito bela, muito profunda e muito impactante no que diz respeito ao nosso conhecimento de Deus e à nossa própria vida cristã. Convém dizer, amados, que nós conhecemos um cristão pelas orações que ele faz, se ele ora e pelo que ele ora. A grande qualidade de um crente genuíno, verdadeiro e honesto está na sua relação pessoal com Deus. Ora, nós
lemos sobre Cristo e o que nos chama a atenção é que Jesus ele tinha um profundo relacionamento com o Pai, que se manifestava através da maneira como ele orava. Então Jesus era uma pessoa que tinha uma intensa vida de oração. Tudo ele levava ao Pai, em tudo ele ouvia ao Pai, tudo ele encaminhava ao Pai. O que marcava a vida do Senhor Jesus no seu ministério terreno era esse relacionamento com o seu Pai, pautado pelas suas constantes orações. Era tão intenso que até mesmo os seus discípulos pediram a ele que os ensinassem a orar. Ensina-nos a orar, nos mostre o caminho desse contato prazeroso, íntimo que você tem com o próprio Pai. E se existe um lugar, queridos, onde devemos aprender a orar, é na Bíblia. Normalmente nós desenvolvemos a nossa vida de oração aprendendo a orar com as outras pessoas e não existe nenhum problema nisso. Você ouvir alguém orando, você aprender a orar repetindo algumas maneiras que as pessoas oram, eu não estou dizendo que existe problema com isso. Mas o lugar ideal para nós aprendermos a orar é na Bíblia. Quando você começa a ler o livro de Salmos, você começa a ler um livro de oração. Os Salmos são orações cantadas, são músicas que se fundamentam numa vida de contato com o Pai por intermédio da oração. Assim também como as epístolas de Paulo, das quais nós lemos nesse momento em Efésios, onde nós então olhamos para a carta de Paulo e percebemos que ele principia uma carta, não é um diálogo. Normalmente nós falamos de oração como algo que você fala. Você vai sentar com alguém, vai conversar com alguém e você principia essa conversa, esse diálogo, essa refeição, esse culto, esse pequeno grupo com aquele momento de oração. A oração para Paulo é tão importante que ele inicia uma carta, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, uma postagem de Facebook com oração. Daí você tira a importância que a oração tem para Paulo. Ele então inicia, assim como acontece nas outras epístolas paulinas, e especificamente as epístolas da prisão, ele sempre inicia com uma oração. E aqui então em Efésios capítulo 1, 17 a 23, nós encontramos uma grande oração, não pelo tamanho, é uma oração curta em termos de palavra, em termos de texto, mas em termos de conteúdo, é uma oração gigantesca, é uma oração enorme. Que tipo de oração então Paulo está fazendo por essa igreja? Primeiro, interessante que se você for ler essa oração e todas as demais orações que são feitas nas epístolas pastorais, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, nós não encontramos absolutamente nenhuma petição por coisas materiais. E olha que Paulo ele está encarcerado, por isso que são chamados epístolas da prisão, mas mesmo assim, mesmo as igrejas às quais ele escreve as suas epístolas, sendo perseguidas, sofrendo grande privação de muitas coisas, inclusive algumas vezes da própria liberdade, nessas orações Paulo ele não pede bens materiais. Eu não estou dizendo que seja pecado, que seja contrário à palavra, você incluir nas suas orações petições por bênçãos materiais. Não é isso que eu estou chamando a atenção, é que essa oração que Paulo faz, em nenhum lugar nós encontramos pedidos sobre coisas materiais. Essa oração também não é uma oração genérica, do tipo, Deus abençoa a igreja, em nome de Jesus, amém. Não é aquela oração que pode ser aplicada em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, como aquela carta que nós tiramos do baralho, que ocupa, que toma qualquer valor de qualquer outra carta para nós usarmos no jogo. Não é esse tipo de oração. Não é uma oração genérica e nem periférica. Ele não fala sobre coisas corriqueiras, sobre coisas, assim, meio sem valor da nossa vida cristã, coisas da periferia.
não é também, queridos, olha que interessante, pedindo algo que a igreja não tem. Paulo, ele pede por aquela igreja coisas que ela já possui. E eu acho que nesse quesito, nesse tema, de Paulo orar por aquilo que a igreja já tem, eu acho muito interessante e que se destaca claramente nesse texto. Paulo, ele não está intercedendo pela igreja em favor de que ela desenvolva algumas questões que estão lhe fazendo falta. A petição de Paulo se fundamenta naquilo que a igreja já possui. E perceba, essa oração de Paulo, se nós aplicarmos a nossa vida como igreja, diz respeito também a coisa que nós já possuímos, a coisas que nos foram dadas, a bênçãos que já nos foram concedidas. E é uma oração que, se você for ver a maneira como é feita, é uma oração como devem ser feitas todas as orações. Em nenhum momento nós encontramos a Bíblia nos ensinando a orar para Jesus ou orar para o Espírito Santo. A Bíblia sempre nos diz que nós devemos pedir ao Pai, sendo mediados por Jesus. E é dessa maneira que Paulo, a partir do versículo 17, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede ao Pai, sendo intermediado através do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que nós, então, sempre concluímos ou iniciamos as nossas orações dirigindo-as a Deus por intermédio de Jesus. É assim que as orações devem ser feitas. A Bíblia não nos orienta e não nos ensina a fazer petições ao Espírito ou ao próprio Jesus. Nos ensina a orar ao Pai, tendo como mediador o Senhor Jesus Cristo. E assim, então, Paulo, ele inicia uma oração. E essa oração, então, ela começa da seguinte maneira, versículo 17: que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. E ainda no versículo 18, Paulo pede que os crentes sejam iluminados. O que Paulo, então, está pedindo ao Pai por intermédio de Jesus é que os crentes daquela igreja, eles recebam espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, para que sejam iluminados, como diz o texto, nos olhos do coração. Agora perceba, ele está pedindo que Deus conceda espírito de sabedoria aos crentes. Os crentes já têm o Espírito Santo, eles já conhecem a Deus. O coração deles já foi iluminado pelo Espírito, porque a iluminação do nosso coração precede a nossa conversão. Tudo o que Paulo está pedindo, aqueles irmãos já têm. Eles já têm o Espírito, eles já conhecem a Deus, eles já tiveram o coração iluminado pelo Evangelho. Então, por que Paulo pede essas coisas? Paulo, ele pede essas coisas porque aquilo que eles receberam, aquilo que a igreja recebeu, sabedoria, espírito de sabedoria, revelação do pleno conhecimento dele e iluminação espiritual, a igreja tem, mas a igreja precisa se aprofundar e aprimorar aquilo que eles receberam. Precisa se envolver mais. Precisam ter a mente ainda mais aberta, o coração mais iluminado, porque esse conhecimento, esse discernimento, essa iluminação, ela deve ser tão intensa na vida do cristão a ponto de ser completamente transformadora da nossa vida. Não é só você saber intelectualmente, não é só você ter boa teologia, você saber orar com as palavras corretas, você saber introduzir uma oração da maneira adequada. A grande questão é como esse discernimento, como esse espírito, como essa iluminação transforma inteiramente a sua vida. Como ela se aprofunda de tal maneira no seu coração,
a ponto de que tudo que você faz, de tudo que você pensa, de tudo que você deseja, seja moldado pela presença do Espírito e pela iluminação de Deus na tua vida. Como você entende a vida, como você entende o seu trabalho, como você entende as suas relações, como você entende a igreja, como você entende tudo, tendo como base fundamental um coração iluminado pelo Espírito e uma mente transformada por esse discernimento trazido pelo Espírito de sabedoria e revelação. Como isso molda você? Como isso lhe transforma? No momento da angústia, como você age? No momento da tribulação, como você lida com esse conhecimento maravilhoso que você tem de Deus? E nós então, amados, precisamos nos avaliar. Quantas verdades bíblicas que sabemos não transformam a nossa vida? Quanto conteúdo, quanto que nós recebemos, ele não está falando que nós receberemos. Ele diz que nós já recebemos esse discernimento espiritual, esse espírito de sabedoria, nós já fomos iluminados, e como isso tem trazido impacto e transformação para cada um de nós, se não é só conhecimento intelectual, assim como tinham os fariseus. Assim como tinha o próprio apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo e dizer que considera todas aquelas coisas como perda, se comparados à sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, tudo que nós temos ouvido, tudo que tem chegado a nós como palavra do Senhor, como isso tem de fato aguçado os nossos sentimentos espirituais, a nossa mente espiritual, e tem trazido para a nossa vida transformação genuína. Talvez o que aconteça conosco é que nós nos apeguemos apenas àquelas verdades que consideramos interessantes para nós, que nos são úteis, que nos consolam nos momentos adequados, do tipo, eu te amo e jamais te desampararei. Então a gente tem selecionado uma caixinha de promessas, só com coisas boas, agradáveis, delicadas, que nós então recorremos a essas verdades quando as coisas não vão bem com a nossa vida. Mas a Bíblia tem toda uma série de outros desafios, de outras construções da nossa identidade cristã, que nós precisamos aceitar e receber como palavra de Deus, tantas coisas que o Senhor quer construir em nós, mas nós então selecionamos aquelas que nos convêm. E o que Paulo então pede é que esse Espírito que já nos foi dado, que esse discernimento e essa sabedoria, que essa iluminação, elas se aprofundem no nosso coração, que elas se aprofundem na nossa alma, e que nós deixemos de ser seletivos naquelas questões que assumimos para a nossa vida ou não. Quantas pessoas, amados, com base fundamentados numa pandemia, simplesmente não estão se convencendo de que não é mais preciso ter a experiência da comunidade cristã? Quantos? Quantos que nós conhecemos que hoje não fazem a menor questão de se congregar? Ou então se sentem satisfeitos desaparecendo na multidão das grandes igrejas e ficam esquecidos e guardados, vivenciam uma espiritualidade infrutífera, mas se sentem satisfeitos porque frequentam o banco da igreja, mas não conseguem perceber o poder transformador que foi concedido a elas. Quantas verdades, queridos, nós já não lançamos no lixo da nossa vida, que poderiam ter nos transformado e nos abençoado ricamente, e por várias razões nós então abdicamos dessas grandes verdades, nos tornamos preguiçosos, infrutíferos,
murmuradores, reclamadores, frequentadores, esquentadores de banco de igreja, mas a vida não se transforma, a vida não muda. O que Paulo está pedindo é que o Espírito ele tenha um acesso tão profundo à nossa alma que nós entendamos como essas verdades são transformadoras, como elas estão presentes em nossa vida, e nós então podemos abandonar e deixar de viver uma vida mais ou menos, uma vida morna, e viver uma vida intensamente genuína para Jesus. E Paulo então ele começa a citar na sua oração que verdades o Espírito ele precisa aguçar, aprofundar na mente e no coração daqueles crentes. Não são apenas questões teológicas, são vitais para a nossa vida cristã, para a nossa obra como crente. E ele cita então 3 verdades nas quais nós precisamos nos aprofundar, por intermédio da ação do Espírito em nós. Primeiro é a esperança da nossa vocação. Ele diz isso, a partir do versículo 18, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Primeira verdade, querido, que a igreja ela precisa se apropriar por intermédio do Espírito, não apenas entender, mas que o coração ele seja tomado por essa verdade, a esperança da vocação. É interessante que essa verdade ela é em foco passado, porque nós fomos chamados por Deus, como diz capítulo 1, a partir do versículo 3, nós fomos eleitos e predestinados para Ele, fomos chamados para Ele. Perceba a honra e o privilégio disso. É algo que já está na sua vida, é algo que já pertence a você, que faz parte da sua vida cristã. Você foi chamado, você foi eleito e predestinado, escolhido por Ele. Que grande privilégio, nada pode ser comparado a isso. Quando nós formos ler Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ver da onde nós fomos tirados, como nós éramos, e que essa escolha, que essa eleição, que essa predestinação se fundamenta única e exclusivamente na graça e na compaixão do Senhor pelos pecadores. Nós fomos chamados a ter esperança. Nós não somos chamados para viver no mundo de desgraça, miséria, nós fomos chamados para viver a esperança. Não a esperança de que um dia as coisas vão melhorar. Não há esperança de que o mundo vai ser um lugar justo, não há esperança política, não há esperança social, mas há uma esperança que se fundamenta no poder de Deus em guardar a nossa vida na eternidade. A igreja passa muito tempo enfocando nas coisas terrenas, nas coisas materiais, preocupando-se com coisas estruturais, mas a nossa grande vocação, a razão pela qual nós somos chamados por Deus é para experimentar uma viva esperança. Algo que não pode ser tirado, que não pode ser retirado, não pode ser removido, nada, absolutamente nada, como diz Romanos capítulo 8, pode nos afastar do amor de Deus. É algo garantido pelo Senhor. Por isso eu não creio em que crente perca a salvação, porque nós fomos chamados para a esperança, e é uma esperança que não se fundamenta na minha capacidade, na minha intelectualidade, na minha força, é uma esperança que se fundamenta na promessa que Deus nos fez. Perceba que Paulo é um homem que está preso e perdendo absolutamente tudo que ele tem. Manietado, aprisionado, guardado 24 horas por dia por um soldado romano. Estão lhe tirando tudo.
mas a esperança não pode lhe ser tirada, porque ele foi chamado e vocacionado por uma esperança que se fundamenta na eternidade e não nas coisas passageiras desse mundo. Por isso, o crente, quando parte desse mundo, seja por qual razão for, ele parte em paz por conta da esperança que lhe garante a vida eterna ao lado de Jesus. Perceba que Paulo diz para aqueles irmãos, para que vocês entendam a vocação de vocês. É como se a igreja não estivesse entendendo bem para o que eles foram chamados, porque Deus escolheu, não foi para viver uma vida miserável, uma vida espiritualmente pobre, uma vida rele, sem graça e sem sentido, foi para viver uma vida de esperança, e isso deve trazer alguma motivação e transformação para aquela igreja. Por que, amados, nossa vida às vezes é tão sem graça? A gente se enfraquece por tão pouca coisa, a gente se sente tão sozinho, largado, meio perdido nesse mundo, e às vezes até dentro da igreja, porque nos falta enfocar a vocação do chamado do Senhor, que nos dá a esperança da vida eterna. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou não para, olha, se você fizer tudo certo, no final você vai ter esperança. Não, nós somos chamados para ter esperança. E essa esperança, essa certeza, ela deve provocar em nós mudança, transformação. Mas não apenas isso. Nós também, e Paulo, ele ora, primeiro para que eles saibam qual é a esperança da vocação e segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para que o nosso coração entenda a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que isso significa? Falar sobre a vocação em foco passado, a herança em foco futuro. Deus está fazendo uma tremenda obra na sua igreja, porque nós somos a sua herança. Nós somos o presente que o Pai deu para o seu Filho. Talvez você pense que nós, como herança, somos uma herança muito fraca. Talvez se alguém lhe dissesse, olha, a sua herança vai ser fulano de tal, você dissesse, não quero, não vale a pena, não compensa. Mas nós estamos, queridos, sendo preparados para sermos a herança do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós receberemos Cristo como herança, mas nós também seremos dados a Ele como herança na eternidade. Nós fomos chamados por Deus para sermos a sua herança. A igreja do Senhor é a herança dele. Aí eu fico vendo uma porção de crente por aí, ou pessoas que se declaram cristãs, se declaram crentes, tirando o valor da igreja. E eu lembro uma certa vez, eu conversando com um irmão em Cristo, muito revoltado, desanimado com a igreja. Eu acho interessante que quem desanima com a igreja, não vou mais para a igreja, porque a igreja, ela tem muita falsidade na igreja, tem mentira, as pessoas falam mal uma das outras. E eu disse assim, quando é que você vai sair da sua casa e deixar a sua família? Porque família também fala mal, família também trai, família também tem momento desagradável. Ah, não, mas é diferente. Diferente por quê? Agora perceba como as pessoas falam tão mal da igreja, mas não esqueçam que a igreja é a noiva de Jesus. Como você se sentiria se alguém falasse mal de sua noiva ou do seu noivo? O que você acha que Jesus ele tem com relação àqueles que falam mal da igreja, mesmo estando dentro da igreja? Virou moda. Tudo bem, tem aquelas pessoas que dão toda a razão, e eu não estou justificando os erros e pecados que nós cometemos dentro da igreja.
São coisas que precisam de tratamento, de cura, de libertação, de ação do Espírito para que ela seja santificada. E eu sei que existem igrejas que fazem todo o possível para criar a pior imagem que esse mundo pode ter da igreja. Eu não considero em absoluto Igreja Universal como igreja evangélica. Igreja Mundial do Poder de Deus como uma igreja onde se propaga o evangelho genuíno. Eu não considero. Para mim são igrejas que trazem mais prejuízo. Ah, mas eu conheço uma pessoa que se converteu e de fato conhece a Jesus lá. Eu conheço 1 milhão que fala mal de Jesus e da igreja genuína por conta deles. Eu sei de tudo isso. Mas o que nós não podemos esquecer é que a igreja do Senhor, ela está sendo purificada, trabalhada, tratada para ser apresentada, como diz lá em 1 Pedro, ao Pai, como uma igreja sem ruga e sem mácula. Nós estamos sendo santificados, burilados, preparados, transformados, para que nós sejamos dados ao Senhor Jesus como uma herança. Por que herança? Porque nós fomos comprados por Ele. Foi pago um preço alto pela nossa vida, Ele derramou o seu sangue. Ele enfrentou a morte, Ele foi tentado, foi provado, passou por todo tipo de experiência difícil, foi humilhado. Tudo isso para que nós pertencêssemos a Ele. Vocês não me pertencem. Vocês não pertencem à Convenção Batista Brasileira, à Convenção Batista Norte-Rio-Grandense, vocês pertencem a Jesus. E isso deve valer alguma coisa em nosso coração. Quantas pessoas falam mal de nós? Como diz Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, as pessoas falaram mal de mim, vão falar mal de vocês também. E a gente fica se julgando e se avaliando pelo que o mundo fala, pelo que as pessoas falam, mas nós precisamos nos julgar e avaliar por aquilo que Cristo fez por nós. Ele derramou o seu sangue, deu a sua vida, não foi pelos melhores do mundo, foi por Anderson, um grande pecador, como diz o texto de Efésios capítulo 2, pecador, morto em delito, em pecado, escravo do pecado, fazendo as obras da carne, foi por esse Anderson que o Senhor deu a vida, e isso deve valer alguma coisa no dia da angústia. Isso deve encher o nosso coração de esperança, de alegria, porque a riqueza da glória, olha que palavra bonita, é rico que você tem na sua vida, a igreja é rica da glória de Deus, e Ele está preparando e separando esse povo para pertencer a Ele na eternidade. Entenda, igreja, que você é riqueza de Deus, não pelo valor que você tem, não pela construção do templo, mas por aquilo que Cristo fez na vida das pessoas. É isso que enriquece. A riqueza da glória não é qualquer coisa. Essa glória sempre nos remete a Deus, essa glória sempre nos remete ao que Deus faz, essa glória nos remete a quem Deus é, e Deus, Ele compartilha a sua obra gloriosa com aqueles que foram comprados pelo seu Filho. Nós fomos chamados por Deus para sermos a sua herança. Nós precisamos entender isso. Nós não somos mais uma igreja, nós não somos mais um grupinho de pessoas reunidos com sentimentos dúbios, duros e difíceis, com uma história reprovável. Nós somos herança de Deus. Eu pertenço a Ele, e eu serei dado a Ele, nos encontraremos naquele dia, e passaremos então a habitar todos no mesmo espaço, naquela Jerusalém que vai descer do céu, ataviada como uma noiva, como diz Apocalipse capítulo 21, para se encontrar com o seu Senhor, com o Cordeiro. Nós somos a sua herança. Ninguém nesse mundo é. Os melhores lugares, os mais belos, os palácios, os tesouros,
as riquezas, os bancos, as empresas, os royalties, os bitcoins, nada pode ser comparado sequer a um de vocês que está sentado aqui nessa manhã. Vocês valem mais do que absolutamente todo o ouro e todos esses palácios do mundo. Nós somos a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso deve transformar a nossa vida. Quando nós vamos na Rua do Motor fazer um trabalho com aquelas crianças, na esperança de que o Senhor salve alguma delas, de que Deus tenha compaixão de vidas e famílias escravizadas pelo pecado. Quando eu compartilho do Evangelho com minha família, a minha esperança é que naquele dia Deus ele tem uma herança maior. É herança para o Senhor. Eu enfraqueço, eu diminuo os bens do diabo, para que o Senhor tenha uma herança maior. Para que eles entendam quão ricos eles são e que eles são herança do Senhor. E ele fala ainda no versículo 18. Qual é a sua glória da sua herança no santo? Versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Meu irmão, que poder incrível que Deus tem! Ah, se eu tivesse esse poder! Mas você tem! E é exatamente isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos, que nós temos a grandeza do poder de Deus em nós. Isso enfoca o presente. Qual a intensidade do poder que atua na vida de um crente? Do crente mais novo ao mais velho, daquele que concluiu o seminário, daquele que nem consegue tempo para ir na escola dominical. Qual o poder que atua na vida do crente? É um poder incomparável, inigualável e muito além daquilo que é suficiente para a nossa vida. E a gente às vezes fica com aquela cara, aquele semblante de derrota, de miséria, de frieza, de afastamento. Enquanto tem tanto poder agindo em nós. Meu irmão, sabe qual o poder para fazer alguém nascer de novo? Para libertar alguém da escravidão do pecado que escravidou a humanidade desde Adão e Eva. Sabe quanto poder é preciso para realizar essa obra? Sabe quanto poder é preciso para reunir novamente Deus e o homem, cujos laços foram quebrados no Éden, quando o homem e mulher decidiram desobedecer a Deus? É sobre esse poder que está dizendo, que Paulo está relatando para a igreja. Olha o poder que vocês têm aí, tomem consciência, Deus não vai dar, Deus já deu. Esse poder que está à disposição da igreja é o mesmo poder, de acordo com o versículo, a partir do versículo 20, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Esse poder que você usa para orar, quando você coloca o teu joelho no chão em oração, e você começa a orar, o mesmo poder que atua em você na oração, é o mesmo poder que 3 dias após a morte de Cristo, arrancou ele da sepultura e lhe deu um novo corpo completamente glorificado. É o mesmo poder. Não é menos, não é mais, é o mesmo poder.
É o mesmo poder que exaltou Cristo acima de qualquer nome, quando ele foi assunto aos céus e se sentou à destra de Deus. Ele foi exaltado, aquela coroa de espinho foi trocado por uma coroa celestial de soberania e glória. O mesmo poder que colocou Cristo acima de tudo é o mesmo poder que atua na sua vida. Por que você acha que um crente perseguido no Oriente Médio, ele sofre a morte, mas não nega Cristo? Não é força de vontade, é o poder que está sobre ele. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o mesmo poder. No texto grego original, esse trecho que Paulo cita sobre o poder de Deus, ele usa 4 palavras diferentes para descrever esse imenso poder que atua na vida do cristão. Esse mesmo poder que atua na vida do cristão. Esse poder exaltou a Cristo, e esse poder também sujeitou tudo a Cristo. É o mesmo poder que colocou todas as coisas debaixo da autoridade do Senhor, inclusive a igreja, tornando Cristo soberano, Senhor sobre absolutamente todas as coisas. Esse poder é o poder que age na igreja. Talvez na sua mente surja a mesma curiosidade que na minha. Cadê? Aonde está esse poder? Por isso Paulo ele ora no início, para que vocês tenham sabedoria, entendimento espiritual e o coração iluminado para entender que vocês já têm tudo isso que vocês precisam para ter uma vida cristã genuína, abençoada e cheia de vida. Quando a palavra diz que nós teríamos vida em abundância, tudo que nós precisamos para ter vida em abundância está descrito aqui. Nós temos porque fazemos questão de usar, de desenvolver, de ter, de nos aprofundar pouco nessas coisas. Não é o suprimento de vida que está abaixo, é nós que vamos pouco à despensa. Do que mais, queridos, nós precisamos? De mais nada. Tudo já foi nos dado. O que nós talvez precisamos orar, pedir ao Senhor, é entender a profundidade do Evangelho, do que Ele operou e fez em nós, da obra de Cristo em favor da sua igreja. Paulo entendia isso de uma maneira tão profunda que em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz que considera tudo como, o pessoal mudou a palavrinha para perda, mas no original eu considero todas as coisas como esterco, como tudo como alguma coisa desprezível, sem valor nenhum, em comparação com o conhecimento de Cristo. Queridos, nós nos apegamos a tantas coisas porque nos falta profundidade do Evangelho. Acostumamos-nos com a fraqueza espiritual e até conseguimos dar desculpas, porque nós somos fracos, ausentes, covardes. Eu sou assim mesmo, são feridas do passado, mas Deus me ama mesmo assim. E a gente acaba vivendo uma vida extremamente miserável, com tanta coisa à nossa disposição. Nós precisamos orar como Paulo orava, para que nós então, que o Pai nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, e que os nossos olhos os olhos do nosso coração sejam iluminados, para entendermos essas tremendas verdades que fazem parte da nossa vida como crentes.
Nós precisamos, queridos, que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, primeiro para lembrarmos da nossa vocação. Nós fomos chamados dentro do refúgio da humanidade. A Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Isso acaba aqui com a tua autoestima. Eu sou bonzão, Deus fez a escolha certa. Não, meu irmão, Ele escolheu justamente porque você era escolha errada. Porque você não tinha valor. O valor que você tinha era exaltar a glória de Deus. Lembrar da nossa vocação para encontrarmos força em nossa esperança. Lembrando que o que produz esperança é a tribulação, é a dificuldade, é a luta, é a provação, é o fogo que fustiga a nossa alma, o fogo da provação. E essas coisas então nos conduzem à esperança. Vai tirando tudo sobre o que? Esperança em Cristo. E por fim, que o Espírito Santo abre os olhos do nosso coração para vivermos pelo poder de Deus. Viver pelo poder de Deus não é viver fazendo milagres. Não há nenhuma recomendação, apesar de que na criação, na fundação da igreja em Éfeso, como nós estudamos no nosso primeiro estudo, muitos milagres foram realizados ali, mas nada pode ser comparado ao milagre de se viver genuinamente o Evangelho. Testemunhar do Evangelho. O Espírito Santo, com poder, foi dado para que fôssemos suas testemunhas. Que grande desafio. E essa é a oração de Paulo. Para que a igreja entenda. Para que a igreja acorde, desperte, se envolva. Não mais fique dando as suas velhas desculpas por ser ou fazer alguma coisa, justificativas para pecados, para escravidão ao pecado. É algo, queridos, que o Espírito precisa fazer em nós. E eu tenho visto muito poucas pessoas orando nesse sentido. A gente ora por aquilo que a gente não tem. E Paulo então inicia a epístola em Éfeso, orando por aquilo que os irmãos já têm, mas para que eles entendam, compreendam o que significam essas coisas. Essa deve ser a nossa oração, que entendamos o que é o Evangelho e o que ele produz na nossa vida. Que isso nos desafie, nos incomode. Pai, como eu tenho tanto à minha disposição, mas eu consigo ser tão pequeno, tão sem valor. Como eu consigo? É até difícil, né? Talvez se você pegar numa tomada 110 volts, talvez você não morra, mas se você pegar num de 32 mil volts, a morte é certa. Como você pode continuar pegando no fio desencapado de 32 mil volts e não levar choque? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja de Éfeso? Esqueceram dessas verdades? Esqueceram desse poder? Se acostumaram com a religiosidade? Se acostumaram com a vidinha fácil? Se acostumaram com as facilidades dos tempos modernos? O que está acontecendo com essa igreja? O que está, queridos, acontecendo conosco? Que o nosso coração se volte para essas verdades e que a nossa vida seja transformada. Vamos fazer essa oração agora ao Senhor, para que nos seja concedido esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e de que os nossos olhos espirituais sejam abertos para entendermos essas verdades e que elas transformem o nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.